Gostaria de te convidar também para nós fazermos um exercício. E gostaria que você lembrasse, nesse momento, quem foi o seu professor inesquecível. Vou te dar alguns segundos, tá bom? Para você pensar nisso e lembrar do seu professor ou da sua professora que foi inesquecível. E não inesquecível no sentido negativo, mas inesquecível porque esse professor ou essa professora te influenciou positivamente, te tocou ao ponto de tantos e tantos anos depois você se lembrar dele ou dela e você poder, inclusive, contar uma pequena história de atitudes, de atividades, de comportamentos que ele tinha e que por isso ele se tornou inesquecível para você. Tá tentando lembrar? Quem foi o seu professor inesquecível ou a professora inesquecível desde o ensino infantil? Você é capaz de lembrar do nome dele ou dela? Das suas características? Do que ele ou ela fazia? Como eu disse, para que fosse ele ou ela fosse inesquecível para você? Eu até gostaria de pedir aqui, posso te convidar, Marilda? Marilda, professora Marilda? Aí eu estava lá no chat, aí eu tentei chamar até voltar para a tela, demorou. Imagina, a senhora está mencionando a professora Maria José do primeiro ano do primário? Isso, me lembro muito bem dela, com muita clareza. Era uma professora de estatura mediana, um pouquinho gordinha, mas ela tinha um sorriso muito aberto e um carinho muito grande pelas crianças, e eu me lembro muito dela chorando uma certa época, né, por conta de ter perdido a mãe dela. E ela conversou com a gente sobre esse fato, e aí me marcou muito a professora Maria José. Nunca mais a vi. Professora Maria José, primeiro ano do primário. Obrigado, professora Marilda. Não foi nada. Estou inesquecível pelo carinho. Alguém mais poderia compartilhar? Sim. Posso fazer uma pergunta? Por favor, professora Marli, tudo bem? Hilda, essa professora Maria José deu aula num grupo escolar aqui chamado Bairro Paraíso? Não, ela deu aula no... A escola chamava Professora Ondina Miranda Rivera Sintra, aqui na Vila Guarani, em Santo André. Próximo aqui do bairro Homero Tom. Esses mesmos traços no primeiro ano, e ela se chamava Maria José. Outra Maria José, professora Marli. Quem sabe o ano. Quem sabe pode até ser a mesma, né? Porque eu não a vi mais. Deixa eu ver, foi em 1964. 64. Ei, professora Maria José, pelo carinho ela Na época marcou. minha, Marilda, na mesma época. Ela foi minha professora no primeiro ano da mesma época. Professora Então deve ter sido outra. Pode Obrigado, ser, professora mas é Marilda. muita semelhança. Obrigado, viu? Nada. Obrigado, professora Marli. Professora Luciana também está falando aqui da professora Maria José, também, do terceiro e do quarto ano do ensino fundamental. Brisabela. Qual que era a característica, professora Luciana? Por que a professora Maria José, se tornou inesquecível? Bem, ela era uma professora muito rígida, ela era grisalha, usava óculos, ela era muito rígida, mas ela era muito justa, assim, ela reconhecia alguns talentos nos alunos, explorava, incentivava. No meu caso, né, por exemplo, eu nunca tive muita afinidade com atividades físicas, mas ela sempre me estimulava na leitura, na construção de redação, e mesmo sendo rígida e exigente, ela sempre foi aquela pessoa que eu me voltava diante da dificuldade do aprendizado, e ela sempre me atendia muito bem. Não no sentido de menosprezar minha dificuldade, mas no sentido de estimular
a minha evolução. Eu tenho isso muito claro, eu lembro muito dela. Outra professora chamada Maria José, que estimulava a sua evolução, né, professora? Sim. Muito bom, obrigado, professora. É importante nós relembrarmos e registrar essa lembrança dessas pessoas que foram tão importantes para nós, né? A professora Mônica também está citando aqui a professora Elisa Mello Fabrocino, professora da 3ª série. Que legal. E também orientador do mestrado. Muito bom. Oi, professora Juliana. Obrigado, professora Mônica. Professor Marcos, eu tenho uma experiência diferente, porque eu não lembro de nenhum professor meu, nem do primário. Assim, lembro muito vagamente, sabe? Eu só me lembro de ter uma lembrança boa desses professores, de gostar, Legal. porque eu sempre tive admiração pelos meus professores, aprendi com meus pais a admirar assim, os professores. Então, só que apagou da minha memória. Ginásio, colegial, eu lembro dos meus professores da faculdade. Tem mais ou menos uns 20 anos também isso, mas esses eu lembro. E alguns marcaram mais do que outros. E para mim, assim, aqueles que marcaram mais foram aqueles que eu gostava muito da aula, da didática. Não tinha muito a ver com carinho, atenção, porque eu já era adulta, mas tinha aquela matéria que eu me identificava mais ou com aquela didática que eu me identificava mais. Didática, ok. Muito bom, professora Juliana. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado, excelente. Esses professores e professoras que eu estou aqui chamando de inesquecíveis, eles têm muito a nos ensinar sobre esse tema, o qual nós vamos discutir aqui hoje. Eu peço licença para compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei um material aqui. Aqui, vamos lá. Acredito que já está dando aí para visualizar. O professor Roberto Júnior está mencionando o Antônio Machado Neto, inesquecível, muito bom. O marido está mencionando que consegue lembrar de vários professores, até de alguns que não gostei. A gente tem esses inesquecíveis também, professora Marilda. Tem mesmo. Verdade. Mas eu gostaria de frisar esses que foram inesquecíveis, porque nos marcaram de uma forma positiva, ao ponto, muitas vezes, inclusive, de influenciar nossas decisões profissionais ou até mesmo a nossa carreira. Esses professores que nos marcaram de forma inesquecível e de forma positiva, esses professores, eles, ao relembrar deles e começar a observar algumas de suas características, algumas de suas atitudes, nós podemos aprender muito exatamente sobre o tema que nós vamos discutir aqui hoje, que é a psicologia positiva no desenvolvimento dos estudantes em sala de aula. Apesar, talvez, desses professores não citarem ou não mencionarem a psicologia positiva, eu reafirmo que, certamente, eles têm muito a nos ensinar sobre esse tema que nós vamos conversar aqui hoje. E você continua aí com esse professor inesquecível, tá bom? Continua com ele aí, com ela, aqui na nossa conversa. Que eu vou chamar assim, uma conversa, tá bom? Então fique muito à vontade para nós seguirmos assim. Eu preparei esse mapa mental que está aqui na nossa tela. Tá pequenininho, né? Claro, mas a gente vai explorar cada um desses pontos aqui e vai ficar muito mais fácil a visualização. Quer ver? Talvez eu não visualize alguma mão levantada, mas fique à vontade, abre o seu microfone e a gente segue aqui conversando, tá bom? O título desse nosso encontro é Psicologia Positiva no Desenvolvimento dos Estudantes em Sala de Aula. E eu já te chamei para fazer essa introdução ao lembrar desses professores e professoras inesquecíveis. Bom, para nós seguirmos aqui a nossa conversa, primeiramente nós precisamos fazer algumas considerações sobre a psicologia positiva, uma vez que ela está aqui no centro dessa nossa conversa. Primeiramente, vale muito a pena nós mencionarmos que psicologia positiva não é
e não deve ser confundida com autoajuda, com algum tipo de proposta esotérica, com algum tipo de proposta de mentalidade positiva, desprovida de fundamentação teórica, técnica e científica. Porque se você buscar no Google aí, psicologia positiva, pode ser que você encontre muita gente falando sobre esse termo, mas que de psicologia positiva não tem nada. O termo positiva, não está relacionado a essas questões que eu mencionei, literatura de autoajuda, esoterismo, pensamento positivo. E sim, o termo positiva está relacionado ao que há de positivo no ser humano, ao que há de forças e de virtudes, de potencialidades em nós, seres humanos, e que podem ser desenvolvidas. Esse termo psicologia positiva surge a partir do ano 2000, quando Martin Seligman, juntamente com Mihaly Csikszentmihalyi, começam a discutir e verificar que até aquele momento a psicologia, enquanto ciência, havia se debruçado sobre o que não estava bem com as pessoas, o que não estava muito bom, sobre as doenças, psicopatologias e transtornos. E essa conversa do Seligman com o Csikszentmihalyi, o Seligman ainda vivo, atuante na Universidade da Pensilvânia, o Csikszentmihalyi faleceu recentemente. Essa conversa deles começou no ano de 1998, quando o Seligman assume a presidência da Associação Americana de Psicologia. Ele começa ali, junto com o pessoal ao seu redor, fazer esse levantamento do que a psicologia havia pesquisado até aquele momento. E ele reúne o que a gente pode chamar de arcabouço teórico, e inicia o que alguns autores chamam de movimento científico, buscando ali a oferta de uma proposta teórica que subsidiasse intervenções que não mais focassem em doenças, nas psicopatologias, em tratamentos para algum tipo de desajustamento, mas intervenções que focassem naquilo que há de positivo no ser humano. Construtos como o otimismo, a realização, gratidão, a atenção plena, hoje muito em voga chamado de mindfulness, as emoções positivas, são construtos que, a partir do ano 2000, foram ali sendo desenvolvidos, e o Seligman, com uma preocupação sempre presente de apresentar um arcabouço teórico que que tivesse sustentação científica. Ele sempre menciona isso, para que essa proposta não fosse justamente confundida com alguma outra proposta desprovida de fundamentação teórica, técnica e científica. Vale ressaltar também que a psicologia positiva, apesar de não focar nas patologias e nos problemas das pessoas e do ser humano, e focar sim no desenvolvimento das potencialidades, no desenvolvimento das forças, na identificação, no reconhecimento, no desenvolvimento das forças do ser humano, naquilo que há de positivo com nós seres humanos e naquilo que nós podemos fazer para viver melhor, para viver com mais bem-estar, para viver com maior qualidade. Apesar de ter esse foco, a psicologia positiva não desconsidera a necessidade do tratamento das psicopatologias, das patologias, dos problemas, dos transtornos. Ela não é uma proposta teórica que rivaliza com nenhuma outra teoria dentro da ciência psicológica. Muito pelo contrário, ela surge com essa perspectiva de contribuição, não só dentro da psicologia, mas aplicada a muitas outras áreas, inclusive a educação. E por isso nós estamos aqui conversando sobre ela. O Seligman, no livro Florescer, quando ele conta, né,
a história do início da psicologia positiva, e eu vou deixar a indicação logo mais aqui, ele menciona, e eles chegam à conclusão de que o bem-estar, e aí há de se considerar o bem-estar objetivo e o bem-estar subjetivo, que é essa constatação que o próprio indivíduo faz da sua qualidade de vida, ele está relacionado a 5 elementos, que são as emoções positivas, o engajamento, as relações positivas, o sentido e as realizações. Emoções positivas. Sabe, professores e professoras, quando nós olhamos aqui para esses 5 elementos, nós poderíamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. E eu gostaria de continuar te convidando para essa reflexão. Quais emoções você mais vivencia durante os seus dias? Quais emoções você mais vivencia durante a sua prática profissional? Essas emoções positivas, esse termo emoção positiva, não é sinônimo de alegria, de felicidade, de emoções assim desse tipo. E não é o contrário de raiva, de angústia, de ansiedade. Há de se ressaltar que todas as emoções são inerentes aos seres humanos e possuem uma função bio, psico e social para o nosso desenvolvimento. O que Seligman chama de emoções positivas são essas emoções que têm o potencial de alavancar o nosso bem-estar, o nosso contentamento, a nossa qualidade de vida. E pode ser que você conheça pessoas que alimentem ao longo do seu dia, da sua prática profissional, muito mais emoções negativas do que emoções positivas. Pode ser que você conheça pessoas que foquem muito mais naquilo que não está bom, na verdade, naquilo que está ruim, naquilo que deu errado, e ficam ali remoendo aquele negócio durante todo um dia, durante toda uma semana, durante todo um mês, sei lá, às vezes durante toda uma vida, e deixe de observar o que está acontecendo de positivo, de correto, de certo, de bom. Nesse momento, quando deixa-se de observar o que está acontecendo de bom, você alimenta emoções negativas. Outra forma também de nós alimentarmos emoções negativas é quando nós abrimos mão de atividades que nos são agradáveis, que geram prazer, que geram contentamento, que geram alegria. E a melhor forma que eu encontro para falar sobre isso com você é quando você olha para a sua agenda e ali está cheia de compromissos, de atividades, de obrigações. Quais atividades dentro dessa sua agenda, de fato, geram alegria, prazer, contentamento, felicidade? Eu poderia usar esse termo nesse momento. Quantas atividades nós deixamos de realizar? Vou repetir, quantas atividades nós deixamos de realizar, apesar de gostar muito delas, porque nos falta tempo, porque a vida está corrida demais, porque nós estamos trabalhando muito, e a gente fica sobrecarregado, cansado, cansada, e começa a alimentar diariamente emoções negativas. O segundo elemento, esse chamado engajamento, ele está relacionado às propostas de meditação, de mindfulness, de atenção plena. E o que o Seligman chama de engajamento? De uma forma bem simples, eu poderia dizer que o engajamento está relacionado a nós estarmos, de fato, no local e no momento presente que nós estamos. Não sei se ficou muito claro. Mas engajamento é isso. É você estar de corpo, alma e espírito fazendo aquilo que você está fazendo com atenção plena.
Por quê? Porque geralmente, talvez você conheça pessoas assim, elas estão participando desse momento aqui, dessa palestra, mas pensando em coisas que aconteceram. Ou estão participando desse momento aqui pensando em coisas que vão acontecer. Perceba que essas pessoas, elas não estão engajadas nesse momento presente. E muitos estudos dão conta de demonstrar e mostrar a importância da atenção plena, da meditação, do mindfulness, do engajamento para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde de forma geral. E a sociedade nos convida a essa correria, sabe? A sociedade nos convida a estar sempre ali, correndo, como o texto bíblico na sua sabedoria menciona, correndo atrás do vento, sabe? Correndo ali, sempre atrás de alguma coisa que está à frente. E a gente deixa de aproveitar o momento presente. O terceiro elemento, relações positivas, ele está relacionado justamente ao modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Ao modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Muitas vezes nós, e você pode ser que você conheça pessoas assim, né? Nós nos relacionamos de uma forma muito superficial, sabe? Nós temos, às vezes, um pouco de dificuldade de olhar nos olhos, um pouquinho de dificuldade de ofertar uma escuta atenta às pessoas que estão à nossa volta. Ou quando nós estamos escutando essas pessoas, nós estamos ali já pensando na resposta que daremos a elas. Ou nós já estamos escutando, pensando e fazendo um determinado julgamento. E aí a gente vai encontrando justificativas para não alimentar emoções positivas, para não estar engajado, para não manter relacionamentos positivos. E as justificativas, na sua maioria, é a correria, é a falta de tempo, é o trabalho. E aí a gente deixa eu vou usar esse termo, pensando no engajamento, de saborear as pessoas que estão ao nosso redor. A gente deixa de saborear o encontro com o filho, o encontro com a esposa, com o esposo, com os colegas, com os alunos. A gente deixa de saborear, porque a gente está muito preocupado em trabalhar. A gente está muito preocupado naquilo que a gente tem para fazer. Mas é o terceiro elemento do bem-estar, da saúde mental, da promoção de saúde. O quarto elemento, esse que o Seligman chama de sentido, /propósito, é um termo que está um tanto quanto, eu vou dizer, prostituído, sabe? Me perdoem o termo, mas me parece bem apropriado, porque hoje se fala de propósito também de uma forma muito desprovida de fundamentação teórica, técnica e científica. E quando os teóricos da psicologia positiva nos apresentam esse termo sentido, ou propósito, eles estão nos convidando a pensar no significado, no sentido do porquê nós fazemos o que fazemos. Do porquê eu vou me levantar amanhã de manhã e fazer aquilo que está previsto para eu fazer. Por quê? Para quê? Porque talvez você conheça pessoas assim, que levantam amanhã de manhã porque tem conta para pagar. Sabe? E aí fica um pouco cansativo. Aí fica um pouco difícil. O domingo à noite é terrível, né? Porque eu tenho que levantar na segunda-feira porque eu tenho conta para pagar. Se eu não tivesse conta para pagar, eu não levantava. Eu ficava deitado, sei lá. É esse quarto elemento que os teóricos da psicologia positiva nos apresentam. E o quinto são as chamadas realizações. Esse construto aqui do bem-estar está relacionado, senhoras e senhores,
ao modo como nós nos tratamos, ao modo como nós nos relacionamos e aquilo que nós fazemos um pelo outro. Está relacionado a gentilezas, está relacionado a uma boa conversa, está relacionado a um abraço, está relacionado a um apoio que você dá para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus alunos. São realizações que podem ser feitas diariamente e que vão corroborar na promoção do bem-estar, da saúde mental e, como alguns autores mencionam, corroborar com a felicidade. Realizações. É claro que na nossa sociedade, muita gente, quando fala de realização, fala de grandes conquistas, né? De sucesso financeiro, profissional, tal. Mas não é dessas não são dessas realizações que os teóricos aqui estão mencionando. Essas realizações aqui são, mais uma vez, estão relacionadas ao modo como nós nos tratamos. Talvez, e provavelmente, é claro, talvez você não se lembre, mas provavelmente você já fez grandes realizações na tratativa com pessoas que te rodeiam. Sabe, aquele tapinha no ombro, aquele abraço que você deu, aquela força, aquele apoio, aquela gentileza que transformou a vida de uma pessoa. Isso são realizações. E se você fizer um pequeno esforço aí de memória, provavelmente você vai se lembrar do quanto isso também foi bom e importante para você. 5 elementos relacionados ao bem-estar, tá? Bom, um apanhado aqui, bem curto, sobre a psicologia positiva, né? E os nossos estudantes universitários? Bom, quem é esse pessoal aqui? Você sabe muito bem, mas eu preciso mencionar que os nossos estudantes universitários enfrentam diversos desafios. Desafios como a pressão acadêmica por si só, a necessidade de adaptação. Para nós que estamos ali no dia a dia, que somos estudantes e que estamos ali na nossa atividade docente, aquele ambiente parece muito tranquilo, parece muito natural. Mas cada um dos nossos estudantes, cada um dos nossos alunos chegam até aquele ambiente com uma história. E aquele ambiente, para ele, pode ser muito aversivo, muito difícil estar ali. Essa necessidade de adaptação é algo que pode ser muito desafiador para o nosso aluno, apesar de nós acharmos que é muito natural estar ali naquele momento. As próprias decisões de carreira é algo que lhe parece muito desafiador, muitas vezes. Há muitos estudos que dão conta do quanto a saúde mental do estudante universitário no Brasil está afetada. Há altos índices de depressão, altos índices de ansiedade, de automutilação, de tentativas de suicídio. E esse pessoal, eles estão lá na nossa sala de aula. Só que quando a gente olha para a nossa sala de aula com 10, com 15, com 20, com 30, com 50, com 100 alunos, dependendo do local onde você está, talvez a gente não consiga verificar um por um ou a necessidade de um a um. Mas esse pessoal está lá. E muitas vezes nós estamos tão empenhados na nossa atividade que a gente pode deixar de observar grandes desafios que os nossos alunos estão enfrentando. E ao enfrentar esses grandes desafios, além dessas questões de saúde mental que eu mencionei, isso pode repercutir num baixo desempenho acadêmico, numa evasão, numa desistência. E aí entra nós, né, os docentes.
como eu disse, né? Você está lá diante de uma sala de aula com 10, com 15, com 20, com 100 alunos, dependendo do contexto. E como que a psicologia positiva pode nos ajudar na sala de aula, sabe? Eu trago para essa nossa conversa aqui também, além dos autores que eu citei, o Philippe Perrenot, provavelmente seja conhecido de muitos, né, ou de todos, sociólogo suíço. Ele escreveu muitos livros na área da educação, mas um que eu menciono aqui são as 10 novas competências para ensinar. Dessas 10 novas competências para ensinar que o Perrenot aponta nesse livro, eu registrei 2 aqui que eu quero compartilhar com você. A primeira competência é organizar e dirigir situações de aprendizagem. E nesta competência, o Perrenot, ele fala sobre nós trabalharmos a partir dos erros. E o que essa competência apresentada pelo Perrenot tem a ver com a nossa prática docente e tem a ver também com a psicologia no desenvolvimento dos nossos estudantes em sala de aula? Quando a gente fala daqueles 5 elementos que eu mencionei da psicologia positiva, é como que se nós fôssemos convidados a um exercício de mudança de percepção quase que diariamente, mudança de foco. Muitas vezes nós estamos presos a essa grade curricular, a esse conteúdo programático. E a grade curricular, né, muitas instituições optam por não usar esse termo, mas a grade curricular é como se nos aprisionasse mesmo, sabe? A gente fica tão preso a esse conteúdo programático que nós podemos deixar de observar todas essas outras questões ali na nossa prática profissional. Muitas vezes, o erro dos nossos alunos, ao invés de ser um momento de aprendizagem, torna-se um momento para a punição. As ferramentas de avaliação, o Lucchesi discute muito isso, né? Ela torna-se um momento para nós identificarmos os alunos que vão errar, que não são bons o suficientes. Sabe aquela ideia? E não estou dizendo que é o caso de nenhum de nós aqui, tá, senhoras, por favor, e senhores. Sabe aquela ideia? Ah, esse cara nunca fez nada. Faltou pra caramba, agora eu quero ver na prova. A gente foca no erro, mais uma vez, não estou dizendo que é o nosso caso, tá? Mas é para nós refletirmos aqui. A gente foca no erro como uma possibilidade de punição, e não como uma possibilidade de aprendizado. E muitos professores, mais uma vez, não estou dizendo que é o nosso caso aqui, mas eu estou convidando você para uma reflexão, faz dessa relação professor-aluno uma relação de rivalidade. Sabe, o aluno faz isso, o aluno faz isso, o aluno é assim, o aluno é assim, o aluno é assado e tal. Mas nós, nesse momento, podemos ter nos esquecido que nós somos alunos, que nós somos estudantes, apesar de circunstancialmente estarmos desempenhando uma função docente. Que, como muitos autores, Freire e Rubem Alves mencionam, né, na mesma proporção que eu ensino, eu aprendo, e na mesma proporção que eu aprendo, eu ensino. Não é uma relação de rivalidade, muito pelo contrário, é uma relação de construção de conhecimento, de aprendizado, né? Antes das aplicações aqui, deixa eu falar, eu falei das competências do Perrenot, tem a outra que ele menciona, que é enfrentar os deveres e os dilemas éticos da nossa profissão. E nessa competência, o Perrenot, ele fala sobre o nosso dever de prevenir a violência na escola e fora dela. Nessa mesma competência, o Perrenot vai discutir conosco ali sobre, na nossa prática profissional, e ele chama isso de dever, estar ali, a necessidade de nós desenvolvermos solidariedade, uma relação empática, uma comunicação autêntica. Ele fala que isso é enfrentar os deveres e dilemas éticos da nossa profissão. O Adorno fala da educação contra a barbárie. Essa educação que promove e que proporciona condições para o desenvolvimento integral do indivíduo. Essa educação
que promove condições para que esse indivíduo seja uma pessoa, um ser humano cada vez melhor. Não somente um profissional, mas seja um ser humano melhor. E convido também para a nossa conversa o Edgar Morin, filósofo francês, que tem um livro que eu cito aqui nesse momento, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Desses 7 saberes eu registrei 2, que é o quarto saber, ensinar a identidade terrena. E o Morin vai falar nesse saber necessário para a educação do futuro sobre nós civilizarmos através da nossa prática, solidarizarmos a Terra e transformar a espécie humana em humanidade. Uma citação direta do Morin. Transformar a espécie humana em humanidade. O 6º saber dele, que ele apresenta, ensinar a compreensão. 7 saberes necessários à educação do futuro. Bom, tendo trazido aqui o Perrenot e o Morin para a nossa conversa, e tendo trazido esses 2 aqui, que não são da psicologia positiva, mas que falam muito da psicologia positiva, assim como esses nossos queridos e queridas professores inesquecíveis, eu vou compartilhar com você algumas aplicações da psicologia positiva, que nós podemos considerar a possibilidade de desenvolver na nossa sala de aula. A primeira dela é criação de um ambiente positivo. Como que nós podemos desenvolver um ambiente positivo? Sabe, alguns professores inesquecíveis que foram aqui mencionados, né? Eu lembro da Maria José, essa professora carinhosa, uma sala de aula positiva, elogios sinceros. A professora Luciana mencionou essa sua professora que, com esse seu senso de justiça, reconhecia os esforços e celebrava as conquistas, identificava talentos. E nós podemos fomentar uma sala de aula assim. Uma sala de aula positiva. Sabe, ao invés de nós focarmos, né, ou estarmos ali só atentos àquilo que nós estamos ministrando de conteúdo, e atentos a quem aprende ou não aprende, a quem acerta ou a quem erra, proporcionar condições para que esse momento seja positivo, com elogios sinceros, com reconhecimento de esforços, com celebração de conquistas. Nós podemos também incorporar atividades positivas, implementar atividades como diários da gratidão, meditação guiada, exercícios de visualização, podem ajudar muito os nossos estudantes a desenvolver o que os autores chamam de mentalidade positiva. E aí sim, né, a gente tem professores de várias áreas do conhecimento. É claro que essa nossa conversa aqui não tem a intenção de te ensinar, claro, longe disso, mas de te convidar a uma reflexão para uma atitude docente que pode proporcionar o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Uma outra aplicação prática é a promoção de uma mentalidade de crescimento. Como que nós podemos fazer isso? Auxiliando os nossos estudantes a transformar ou a verem os desafios, os obstáculos das suas atividades acadêmicas como uma oportunidade de crescimento. Isso favorece o aumento da resiliência, da perseverança, da persistência. Isso favorece condições para que os nossos estudantes desenvolvam as chamadas soft skills. São competências tão necessárias para o mercado de trabalho e cada vez mais isso é requisitado pelas empresas. Já se falaram tanto e tanto e tanto que há muitos profissionais competentes por demais tecnicamente, mas que são incompetentes no trato, no relacionamento humano. E nós, professores do ensino superior, nós podemos considerar a importância e a aplicabilidade a partir das contribuições da psicologia positiva para que essas competências, chamadas de soft skills, por alguns ou por muitos, possam ser desenvolvidas através da minha prática ali, quando eu ensino psicologia, quando eu ensino direito, quando eu ensino alguma outra área do conhecimento. Pode ser que quando você pensou nos professores inesquecíveis, você
pensou e lembrou, claro, pode ser, com certeza, de professores que eram muito competentes tecnicamente. Mas é mais provável que você tenha se lembrado e se lembre de professores que te encorajaram como ser humano. De professores que olharam para você como um ser humano e que te acompanharam e que te apoiaram e que te auxiliaram no desenvolvimento de competências que estavam para além do conteúdo ministrado. Uma outra aplicação da psicologia positiva que pode ser implementada na nossa prática é o apoio ao bem-estar, estabelecendo canais de comunicação abertos, fornecendo recursos de suporte emocional, o que corrobora com o desenvolvimento saudável e integral dos nossos estudantes. Sabe, na minha sala de aula lá com 10, com 15 ou com 100 alunos, talvez eu não consiga aí identificar quem está passando por dificuldades, quem está enfrentando grandes desafios, mas quando eu disponibilizo ali uma relação autêntica, um canal de comunicação aberto, por si só essa minha relação pode se constituir como um suporte, como um apoio para uma pequena conversa na qual eu possa fazer uma orientação, um direcionamento, um encaminhamento, enfim. E quais são os benefícios, né, dessa prática profissional? Quais são os benefícios da psicologia positiva para a minha prática profissional? Eu trouxe alguns, né? Primeiro, o aumento do bem-estar. Essas práticas que foram mencionadas, como exercícios de gratidão, de meditação, do mindfulness, melhoram o bem-estar, ajudam os nossos estudantes a lidar com o estresse, com adaptabilidade acadêmica, com ansiedade, com dificuldades emocionais, ajudam no desenvolvimento de competências socioemocionais, desenvolvem também, outro termo que está aparecendo muito, né, mas que também é muito importante para nós seres humanos, que é a resiliência. Ao identificar, ao tomar conhecimento, ao me apropriar das minhas forças enquanto estudante, eu tenho maiores condições de enfrentar os obstáculos. Eu desenvolvo uma mentalidade de crescimento, eu me torno mais resiliente, eu supero com mais facilidade as dificuldades, eu me adapto de uma forma mais eficaz, eu me torno capaz de enfrentar os desafios do percurso, do meu curso superior. E outro grande benefício é a melhoria no desempenho acadêmico. Estudantes que possuem um alto nível de bem-estar, estudantes que possuem um bom nível, vou chamar assim, de saúde mental. Eles tendem a ser mais participativos, eles tendem a ser mais engajados, eles tendem a ter um melhor desempenho acadêmico, e isso é evidenciado em muitos estudos. Esses são alguns benefícios que são conseguidos com as aplicações da psicologia positiva na nossa prática profissional. Como eu disse, esse nosso encontro não tem a pretensão de ensinar, mas, na verdade, de nos convidar a uma reflexão, a começar por mim, sobre a nossa prática profissional e, quem sabe, nos tornar professores inesquecíveis como esses que foram mencionados aqui. Você sabe muito bem o quanto é gratificante, o quanto faz sentido, o quanto está relacionado ao propósito da minha atividade quando eu sou reconhecido, porque influenciei de forma positiva, quando marquei de forma positiva um aluno e alguns anos depois ele me encontra, professor, aquela sua aula você nem se lembra mais, mas o cara, ele se lembra assim com uma consideração tão grande, porque você desenvolveu uma prática docente, que eu vou chamar de docente humana. Não só docente técnica. Então eu te convido para seguir
nessa reflexão que foi iniciada aqui, tá bom? E que a gente possa, quem sabe, ser um professor inesquecível dos nossos alunos. As indicações que eu falei: Florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar, do Martin Seligman. Aqui ele conta a história do início da psicologia positiva. Tem um capítulo que ele dedica às contribuições da psicologia positiva à educação. Tem uma outra obra muito boa, que é da professora Tássia Nakano, Psicologia Positiva Aplicada à Educação. O Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários da Educação do Futuro. O Philippe Perrenot, As 10 Novas Competências para Ensinar. E, finalmente, o Rubem Alves, Por uma Educação Sensível. E eu gostaria de partir para o nosso encerramento com esse texto aqui do Rubem Alves. Educadores, onde estarão? Em que covas se terão escondido? Professores, há aos milhares. Mas o professor é profissão, não é algo que define por dentro, por amor. Educador, ao contrário, não é profissão, é vocação. E toda vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança. E que esse amor aqui, que essa grande esperança mencionada pelo mestre Rubem Alves, possa estar presente na nossa prática profissional, transformando a vida dos nossos estudantes, desenvolvendo competências que vão fazer diferença na sua vida, na sua carreira, na sua saúde mental, no seu bem-estar. Senhoras, aqui está o meu telefone, meus e-mails, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser continuar essa conversa depois, nós nos encontramos lá pela Fundação, eu estou à disposição para a gente seguir conversando sobre psicologia positiva e suas contribuições para a sala de aula. Agradeço muito e me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado. Obrigado, queria agradecer aí o professor Marcos pela brilhante exposição, né? Que nos toca, né, enquanto educadores, né, que todos nós somos aí, porque essa questão hoje cada vez mais presente da gente acolher o nosso estudante, né, da gente entender que esse estudante vem com alguma dificuldade, não só técnica, da compreensão, mas também da sua própria vida pessoal, né, e a gente, né, aquela palavra de incentivo, né, aquele elogio, né, às vezes a gente pega, né, e fala, não, mas esse trabalho aqui não está bom, mas elogia aquele que está bom também, né, aquele que está bom elogia, né, tudo isso vai nos ajudar a gente a desenvolver esse estudante, né, então, parabéns aí, professor Marcos, né, o nosso muito obrigado aí por essa troca de experiências e compartilhar conosco, né. Eu quem agradeço, professor. Alguém Obrigado. tem alguma pergunta, alguma colocação? A Marli está com vontade, eu estou vendo que ela está com vontade de falar aí. Não, só quero parabenizar, uma excelente reflexão, adorei, é muito importante nesse momento pensarmos em todos esses aspectos, né? Porque lidamos com pessoas, então, parabéns, professor. Eu adorei, gostei demais. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Às vezes uma simples palavra, né? Você fala, né, para esse estudante, né? Eu eu dou aula da engenharia, né? E costumo às vezes falar assim, né, boa noite, engenheiros, né? Boa noite, engenheiras, né? Aí uma vez uma menina falou para mim, professor, eu estava quase desistindo do curso, né? Mas o senhor me chamou de engenheira e aquilo me despertou um desejo de continuar, né? Então, são pequenos gestos que a gente vai vendo e que vai fazendo a diferença, né? Eu convido todos os docentes a relembrarem, como o professor Marcos colocou, né? Dos nossos docentes inesquecíveis, né? E que a gente retome isso sempre em sala de aula, lembrando que nós estamos formando pessoas e para a vida, né? Às vezes ele fala, mas ele não sabe esse cálculo aqui, mas não vai ser esse cálculo que vai, muitas vezes, né, transformar a vida dele, mas o seu gesto, o seu acolhimento, a sua experiência de vida,
enquanto docente, enquanto profissional, enquanto pessoa, com certeza vai fazer essa mudança. Né? Meu muito obrigado, professor Marcos. Depois nós vamos compartilhar aí com todos. Pessoal da comunicação, por favor, coloque aí o link da lista de presença para os docentes. Oi, professor Rodrigo, eu fixei aqui no chat do Meet o link também. Fixou, mas aqui não está aparecendo, não. Não? Eu vou mandar novamente, então, mas tá bem no comecinho, eu mando novamente. Encontrei aqui uma lista. Deixa eu ver aqui. Tem uma lista de presença, está aqui, ó. Tá ótimo. Pessoal, então não esqueçam de preencher a lista para o certificado do nosso registro docente. Meu muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos, um bom descanso. E segunda-feira iniciamos aí com as atividades presenciais. Até mais.